Pessoal, vamos falar a parte 3. Então aí, referente aí à Lua. Questão 21. O estabelecimento de limites a serem observados pelos órgãos e entidades de administração na elaboração de suas propostas orçamentárias setoriais é necessário para atendimento das despesas obrigatórias. Então, por exemplo, limites observados lá estão previstos aonde os limites na LDO necessário para atendimento das despesas obrigatórias? Sim. E demais despesas destinadas à manutenção de seus níveis atuais de funcionamento. Então, a LDO nada mais vai fazer do que vai verificar lá qual que são as despesas com pessoal, constantemente aí o Ministério do Planejamento, que agora é o Ministério da Economia, ele mandava lá para final de ano para você encaminhar ministérios, encaminharem ali todos os seus contratos que já são firmados, obviamente, e que vão continuar no próximo exercício financeiro, justamente para verificar quais os limites que ele já vai colocar ali, já para garantir então do funcionamento aí do órgão, certo? Então vai ter isso. Então, para demais despesas da manutenção de seus níveis atuais, para manutenção, ou seja, para continuar funcionando seus níveis atuais de funcionamento, além da conveniência de dar continuidade aos projetos já iniciados. Exatamente isso que o próprio Ministério do Planejamento faz, ok? Veja, lá no manual técnico orçamentário vai dizer que, olha, cabe aí a SOF, Secretaria do Orçamento Federal, junto com o Ministério do Planejamento, Casa Civil, estudo, definição e divulgação de limites para a proposta setorial. Então, a questão está corretinha. Questão 22. Embora a Lua seja aprovada a partir de um processo legislativo especial. Então, tem um processo legislativo especial? Sim, tem prazo para envio, que é até dia 31 de agosto, certo? Então, o mês de agosto tem 31 dias, porque lá no artigo 35 da DCT, ele vai falar que 4 meses antes do término do exercício financeiro. Então, 4 meses antes do término do exercício financeiro é o final de agosto. Final de agosto tem 31 dias, ok? Que envolve apenas a Comissão Mista de Orçamento e o plenário do Congresso Nacional. Seus dispositivos podem revogar e ser revogados de acordo com as mesmas regras aplicáveis às demais leis ordinárias. Então veja, a Lua, embora a Lua seja aprovada a partir de um processo legislativo especial, ok, que envolve apenas a Comissão Mista de Orçamento e o plenário do Congresso Nacional, vai envolver só eles? Não. É iniciativa do Poder Executivo, envolve também o Poder Executivo, ele está excluindo o Poder Executivo daqui, então já está errado. Seus dispositivos podem revogar e ser revogados, ok, de acordo com as mesmas regras aplicáveis às demais leis ordinárias. Não são as mesmas regras. Exemplo, aqui é na forma do regimento comum, eles são analisados pelo plenário, certo? O plenário das duas casas. Então não são as mesmas regras, porque as demais leis, elas são primeiro analisadas numa casa, que é a casa iniciadora, e a casa depois vai para a casa revisora. Nesse caso não, as duas casas em conjunto, então o plenário das duas casas estão juntamente aprovando a Lua. Então a questão está incorreta. Questão 23. Os princípios orçamentários que formam os pilares, tal, julguem o item a seguir. Então, na realidade, isso aqui é só para encher de linguiça. Vamos lá. Olha só, questão legal agora. Por que é legal? Questão bacana. Porque é uma questão que trouxe certinho o que nós estávamos falando lá de antes, que estava falando sobre a Lua. Agora é o projeto de Lua. Então, ó, o projeto da Lua deve ser acompanhado
apanhado perfeito do demonstrativo regionalizado dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então veja que é o projeto de lei, não a LOA, e vai ser acompanhado. Questão bonitinha, questão traz a literalidade do artigo 165, parágrafo 6º. Então veja, o projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Ok, questão correta. Questão 24. Entre as finalidades do orçamento fiscal e do orçamento de investimento, observa-se a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Questão bonitinha também, traz a literalidade agora do parágrafo 7º. Vamos ver? Os orçamentos previstos, parágrafo 5º, inciso 1º, que é o orçamento fiscal, e o segundo, orçamento de investimento das empresas estatais deste artigo, compatibilizados com o PPA, terão entre as suas funções terão outras, obviamente, a de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Questão correta, literalidade, portanto. Questão 25. A LOA poderá contemplar autorização ao Poder Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita. A gente já viu essa questão parecida. Vejo que as questões elas se repetem, pessoal. Por isso que é bom você fazer aí as questões para treinar, porque quando cair uma questão você vai ver que está igualzinho e você vai ter muita segurança para estar respondendo aí. Uma vez que existe insuficiência de caixa, então essa é a condição. Tendo insuficiência de caixa, eu trouxe o exemplo lá do imposto de renda, lá que ele vai começar a entrar lá os pagamentos adicionais do imposto de renda lá em 30 de abril, e aquele recurso às vezes você precisa lá para janeiro, então pode ser autorizado sim aí a operação de crédito por antecipação de receita. Operação de créditos, leia-se empréstimos por antecipação dessa receita que ainda não caiu. Ok. Parágrafo não, artigo 7º da 4.320, inciso 2. A lei do orçamento poderá conter autorização ao executivo para em qualquer mês do exercício financeiro realizar operações de crédito por antecipação da receita para atender insuficiências de caixas, ok? Então, questão correta. Questão 26. Questão 26 é a mais difícil, entre aspas, aí, porque ela vai trazer aí um aprofundamento que eu teria que ir para a própria LDO e para respondê-la, ok? Mas a gente já falou que uma questão difícil, ela é difícil pela primeira vez, porque ela não é comum, perfeito? A partir do momento que você começa a trabalhar com esta questão, começa a revisá-la nos seus estudos, começa a trazer também nas próximas apostilas que eu faço isso, ela tende a ficar tranquila aí para vocês, e quando cair na sua prova vai ser um diferencial para você com certeza, ok? Questão 26. O orçamento de investimentos das empresas estatais, compreende as despesas com aquisição do ativo imobilizado. Perfeito. Excetuadas relativas à aquisição de bens para arrendamento mercantil. Então veja, se eu estou fazendo investimento, alocando recursos no orçamento de investimento, vai ser o que? Na área lá para alocar mais recurso no capital social e para aquisição de um ativo imobilizado. Certo? Certo, vai aumentar o PL, vai aumentar, tá tranquilo. Agora, quando eu for fazer o que? Uma aquisição de bens para arrendamento mercantil, aquisição de bens para arrendamento mercantil, ele não vai ser para aumento de capital, então por isso ele não vai ser no orçamento de investimento. Vamos ver o que está escrito na LDO aí, que ela se repete. Mas está na LDO 2014, 13, 15, ela sempre vai ser repetindo esses artigos, ok? Então, é bom saber deles.
O orçamento de investimento previsto aí na Constituição Federal abrangerá as empresas em que a União direta e indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto, certo? E vamos lá embora. Parágrafo 1º. Para efeito da compatibilidade da programação orçamentária que se refere a esse artigo com a lei aí de contabilidade, esse daqui, certo? Da Sociedade de Economia, Sociedade Anônimas, e suas atualizações serão consideradas investimento exclusivamente as despesas. Então ele está falando assim, olha, nós vamos falar que se é orçamento de investimento, nós temos que verificar que nem todo aporte para as empresas estatais será um investimento. Então, para que sejam considerados investimentos, nós temos que ver quais são as despesas, exclusivamente com a aquisição de bens classificáveis como ativo imobilizado, ou seja, isso aqui é o que? É investimento, perfeito? Agora, excetuados os que envolvam arrendamento mercantil, é o que a questão está trazendo, para o uso próprio da empresa ou terceiro e os valores do custo dos empréstimos contabilizados no ativo imobilizado, ok? Então, custo de empréstimos não é investimento, e também arrendamento mercantil também não é investimento, ok? Segundo aí a lei das SAs aí, que trata aí também da contabilidade, perfeito? Então o item está correto, questão não tão trivial assim, ok? Questão 27. Essa questão aqui eu coloquei um violino aqui, que é uma questão clássica, perfeito? No sistema da Constituição de 1988, reserva-se ao Poder Legislativo, em algumas hipóteses, a iniciativa da Lei Orçamentária Anual. Mentira! Nós sabemos que sempre, quando eu esquecer, mais dois sempre, iniciativa do Poder Executivo. O Executivo não mandou no prazo, não interessa, vai usar a mesma LOA do ano passado, mas não vai ser iniciativa do Poder Legislativo, nem do Judiciário, nem do MPU, nem de qualquer outro. Sem exceção? Sem exceção. Então não tem exceção. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão então o PPA, a LDO e a LOA, perfeito? Então, o item está errado. Questão 28. A LOA compreende 3 orçamentos, ok? O fiscal, da Seguridade Social e o de investimento das empresas, ok? Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social englobam os poderes, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, autarquias e fundações e empresas em que o ente da federação, direta e indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então veja que aqui e essas empresas, essa aqui é o que? O orçamento de investimento das empresas estatais. Então tomem cuidado com isso. A definição, empresas estatais, então que a União detém de forma direta e indiretamente a maioria do capital com direito a voto, vai estar então no orçamento de investimento das empresas estatais. Então por isso está incorreto. Então veja, o orçamento fiscal refere-se aos poderes da União e seus fundos, órgãos, entidades de administração direta e indireta, que dependem, todo mundo que depende do orçamento geral da União, certo? O orçamento geral da União vão estar no orçamento fiscal, perfeito? Agora, o orçamento, esse aqui estão todo o pessoal que são dependentes. Então os órgãos dependentes são todos dependentes e algumas entidades também são dependentes, certo? Que não tem renda aí, perfeito? Orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Aqui tem renda, vamos ver quem tem renda, exploração da atividade econômica. Aqui vai estar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, vai estar quem mais? O Banco do Brasil, vai estar quem mais? A Petrobras. Eles têm o que? Exploram a atividade econômica, eles têm renda, então eles não dependem do orçamento que é chamado de orçamento fiscal, não dependem de dinheiro ali para pagar os seus funcionários, para pagar lá a sua conta, água, luz, telefone, manutenção como um todo, certo? Limpeza, vigilância, manutenção predial, não precisa desse orçamento fiscal, certo? Então eles vão estar aqui somente no orçamento de investimento. Então sempre quando a União for investir nessas empresas, ela vai utilizar desse item 2, perfeito? Orçamento da Seguridade Social, que vai abarcar quem? A Seguridade Social abarca, obviamente, quem? A
assistência social, a saúde e a previdência social vão estar abarcados neste orçamento aqui, ok? Então o item está errado porque ele confundiu orçamentos fiscal da Seguridade Social, perfeito? Aqui empresas para frente aqui, em que a empresa ente da federação direta e indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto, e isso refere-se ao orçamento de investimento das empresas estatais, por isso está errado. De novo a questãozinha, olha como ela se repete, povo. O projeto da LDO, olha só, deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas de despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. E aí, agora você responde essa questão, está certo ou está errado? O que você me diz? Pause o vídeo e tente responder. Voltou? Ok. Está certo ou está errado? Está errado. Então, se você não achou o erro, pause o vídeo e tente achar o erro. Se você achou o erro, ótimo, pode continuar. Então o erro estava onde? O erro está aqui, ó. Então o projeto de LOA, que vai ser acompanhado demonstrativo regionalizado, não do LDO. Então, questão bonitinha. E peguinha também, né? Questão 30. A LOA estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Quem que estabelecerá? Tá correto? E aí, o que você acha? Certo ou errado? Errado. Quem que vai estabelecer? A gente viu já, LDO. Ah, eu estou errando, não tem problema. Isso daí é porque você está se familiarizando ainda com as nomenclaturas e está iniciando o seu estudo. Daqui a pouco vai estar na massa do sangue. É só nós continuarmos repetindo essas questões aí que você vai ficar um aço, beleza? Então, a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação do que? A FIOFOR. Certo? Agências Financeiras Oficiais de Fomento. Então o item estaria errado e, portanto, assim nós terminamos a bateria aí relativa à Lei Orçamentária Anual. Beleza, povo? Um abraço e até a próxima.